E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos comentar sobre mais tretas dentro do Bayern de Munique, porque tá muito difícil a situação do Max Eber, ninguém tá deixando ele fazer o trabalho, tá tendo muita confusão. De verdade, o Bayern de Munique tá uma bagunça, não chega a ser uma crise interna, uma crise na mídia, porque não tá nesse nível midiático, mas de verdade a situação tá preocupante. É só a gente ler o entrelinhas aqui, ler o que tá acontecendo e perceber que tá muito difícil a situação. Então a gente vai falar sobre isso e também vamos comentar sobre as opções que o Bayern tem no mercado, né? Porque como a gente sabe, o Bayern só quer contratar por empréstimo. Então vamos dizer o que dá pra fazer, né? E a verdade, eu já vou dizer logo do início, é que eu acho que tem uma grande chance do Bayern se humilhar nesse mercado de transferências nesse final de janela. Já se humilhou muito no começo e eu acho que vai continuar se humilhando nesse final porque de verdade tá complicado. A gente vai falar sobre a situação do Malik Fofana. Eu vou adiantar que a gente vai falar que o Bayern fez uma oferta por ele. E de verdade tipo, cara, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, só quero avisar antes de a gente começar o vídeo em si que eu vou fazer o pós-jogo do jogo contra o Leipzig. Eu vou fazer, só que eu vou postar no sábado de manhã ou no comecinho da tarde do sábado, e não na sexta-feira. Porque eu tenho compromisso e eu não vou conseguir postar no horário bom. Então eu queria deixar isso aqui avisado. Vai sair o pós-jogo, mas vai ser sábado de manhã ou no começo da tarde. E também, se vocês gostam do canal, por favor se inscrevam, deixem um like, compartilhem com outras pessoas que gostam desse assunto. E podem comentar à vontade, só peço para que tenham respeito. Então vamos começar toda a merda aqui, porque tá difícil, tá difícil. Ó, dentro do Bayern, é dito que o Max Eber não precisava de fato vender o Coman. O conselho de supervisão ficou surpreso quando o Eber teve a ideia de contratar um substituto para ele. A diretoria do clube acredita que esse substituto tinha que ter sido apresentado quando o Eber falou que ia vender o Coman, e não depois. Eber, por sua vez, vendeu o Coman porque desde que ele assumiu o cargo, ele recebeu instruções para reduzir o elenco e cortar salários. O Eber esperava que fosse permitido para ele reinvestir esse dinheiro em um substituto, mas em vez disso, ele foi enviado para o mercado de transferências de mãos atadas. O que está acontecendo então? O Bayern, como todo mundo sabe aqui, na minha opinião, precisava vender o Coman. Porque hoje o Bayern, depois que já se livrou do Sané, tinha o Coman e o Gnabry como pontas reservas. Só que são dois jogadores que ganhavam um salário muito alto e que estavam jogando pouco. Não só de qualidade mesmo, mas de quantidade. Eles estavam com problemas físicos, dificuldade de engrenar, às vezes jogavam bem, às vezes eram um a menos em campo. Então o Bayern tinha que se livrar dos dois, né? Mas já que não dá para se livrar dos dois, ou tá muito difícil, tinha que vender pelo menos um. E o único que chegou propostas para ser vendido foi o Coman. Então tinha que vender. Essa é a minha opinião. Tinha que vender o Coman, não tinha jeito. Só que o Weber fez isso, até porque, como eu disse, eles ganhavam salários muito altos. Ainda mais porque eles estavam jogando. E foi dado a missão pro Weber de diminuir a folha salarial, porque é um dos grandes problemas do Bayern hoje. E ele fez isso. Ele vendeu o Coman para diminuir o salário. É uma missão que, desde antes da janela de transferências começar, já saíram notícias dizendo que era uma das grandes missões do Bayern nessa janela. Desculpa aí, se eu tossir no vídeo, saibam que eu tô um pouco gripado. Então pode acontecer. Mas assim, então ele cumpriu a função dele. Só que do nada, ele falou: pô, vendi o Coman, eu preciso de um jogador pra compor elenco, eu preciso de mais um reserva. O elenco tá curto. Só que o conselho de supervisão tá embaçando, porque o Weber aparentemente não conversou com isso com eles quando eles estavam vendendo o Coman. Então o que acontece? Tem duas coisas. Primeiro, como assim tem essa falta de comunicação dentro do Bayern? A gente tá falando de um dos maiores clubes do mundo e um time que quer brigar por Champions todo ano. E se a gente for ver, é uma vergonha ter essa falta de comunicação do conselho de supervisão não saber que o Weber quer contratar um substituto. Então é uma falha de comunicação entre as duas partes. Mas daí vem uma segunda questão. Como que o conselho de supervisão é tão. Eu não vou falar, não é inocente, mas não é burro também. Mas no sentido de, tipo, como que eles não sabem que precisa contratar mais um jogador? Porque isso é óbvio, qualquer uma pessoa que veja o elenco do Bayern sabe disso.
Você vendeu o Coman hoje para reserva das pontas. Você tem o moleque de 17 anos, que é o Leonard Cole, e o Gnabry, que, como a gente disse, é um jogador com físico inconstante, que joga 3 jogos bons e 5 ruins. Então você precisa de mais alguém. Como que o conselho de supervisão do Bayern não sabe disso? Eu não sei o que é pior, a falha de comunicação ou essa ignorância. Eu não sei o que é pior, de verdade. Mas é o que eu falo, cara. A situação tá muito complicada. Cara, o Bayern parece que é muita destoância interna, tipo, do que o Eber quer fazer, do que os chefões querem, do que o conselho de supervisão pensa. Tipo, parece que toda hora tem um conflito interno, tem uma falha de comunicação muito grave. E, cara, de verdade, eu não sei. No final das contas, a gente vai falar mais sobre o Eber aqui. Mas eu acho que ele vai ser demitido do Bayern. Ou ele vai se. Acho que se demitir ele até devia fazer, porque todo mundo atrapalha o trabalho dele. De verdade, todo mundo atrapalha ele. Mas, como eu acho que não vai acontecer, eu acho que no final ele vai ser demitido, porque ele fez algumas merdas, ele fez besteira essa janela, mas mesmo quando ele tenta fazer a coisa certa, todo mundo atrapalha ele. É impressionante. Cara, o Bayern é literalmente uma bagunça interna. Uma bagunça. Daí, continuando a saga dessa treta, pra quem não sabe, ó, esse vídeo aqui é muito um complemento pro vídeo que eu fiz na terça-feira. Que é sobre o que a capa do vídeo é o Kane está implorando por reforços. Assista aquele vídeo depois, se vocês não assistiram ainda, porque esse vídeo complementa muito bem aquele. Mas só um resumo para quem não viu o último vídeo. O que acontece é que o Max Eberl, ele acha que o Bayern precisa de mais jogadores, principalmente no ataque, para dar profundidade de elenco. Ele acha que isso é necessário para disputar todos os títulos. Mas, e ele até estava tentando contratar o Nkunku. Só que os chefões do Bayern, principalmente o Uli Hoeneß e o Rummenigge, eles disseram pro Ebel, pro Christoph Freund, pro Company, pra todo mundo lá dentro, que como as principais opções que eles queriam não deu certo, agora o Bayern só vai contratar se for por empréstimo, senão não vai gastar dinheiro em ninguém. O que é um grande erro, na minha opinião, porque o Bayern precisa de reforços. Se não contratar, vai ficar, vai ficar difícil a temporada, tá? A chance de dar ruim é muito grande. E até pode contratar por empréstimo, mas é que as opções de empréstimo são mais limitadas, então tem menos opções. Se é que tem alguma, boa. E na teoria são opções piores, né? Então, assim, a chance de dar ruim é grande. Daí, o Max Eberl foi perguntado sobre essa fala do Uli Hoeneß de que só pode contratar por empréstimo agora. Daí vamos ler o que o Eberl respondeu. Em primeiro lugar, o que Uli Hoeneß diz publicamente também é abordado internamente. Não ouço nada disso pela mídia. O clube decidiu que queremos economizar. Ou seja, não é uma decisão dele, é que o clube tá. Eu falei pra vocês no último vídeo. O Bayern tá sendo muito pão duro. Os chefões do Bayern. Né? Eu concordo que o Bayern não tem muito dinheiro. O Bayern não é um clube mega rico como o da Premier League. Ou tem o dono do Qatar, da Arábia. Não é isso. Mas o Bayern queria gastar 55 no Walter Made, então tem dinheiro. Não é um absurdo, mas tem dinheiro. Tá bom. Então o clube quer economizar, ou seja, a gente tá sendo pão duro. Tá bom. Vendemos o Coman e não conseguimos contratar o Walter Made. Foi por isso que me deram a tarefa de trazer um jogador por empréstimo. Agora temos que ser criativos e encontrar uma solução. Se a gente for ver, é uma fala muito política do Max Eberl, mas se a gente for ler nas entrelinhas e ainda com o contexto do que aconteceu, que dá pra gente pensar que, ó, me deram a tarefa de trazer um jogador. Ou seja, não é uma decisão dele contratar um jogador por empréstimo, mas foi uma tarefa dada pra ele, uma ordem superior. Agora temos que ser criativos e encontrar uma solução. Ou seja, não é o que eu queria fazer. Agora que as principais opções, ou o mais fácil, a melhor coisa que a gente podia fazer, não está sendo deixada a ser feita, não estão deixando, vamos ser criativos, vamos dar um jeitinho aí, achar uma solução mágica. Basicamente é isso. É uma forma dele ser político, não criticar diretamente o Uli Hoeneß, os chefões, então ele tá tentando manter a relação boa, até onde que dá. Mas, ao mesmo tempo, ele tá dizendo, ó, não sou eu que tô fazendo isso aqui, me deram essa ordem e eu vou dar um jeito de fazer a melhor coisa possível. Então, é meio que isso que tá acontecendo. Vamos ver. Daí,
Eu separei aqui alguns jogadores que eu acho que o Bayern podia contratar. Tá? Eu fiz aqui algumas listinhas, são 15 jogadores no total, mas para 4 posições diferentes. Como eu disse, esse é um vídeo que complementa o vídeo de terça, então se você quiser saber o porquê essas posições são necessárias, assista o vídeo de terça, que é o último vídeo que eu postei antes desse. Vamos começar pelo atacante central. Mas antes de a gente começar aqui a falar desses jogadores, lembra que a gente está falando de jogadores por empréstimos. Por empréstimo. Então, na teoria, são menos opções e são opções piores. A gente está falando aqui, é o que o Weber falou, soluções criativas. Não quer dizer que o Bayern vai contratar um desses jogadores, mas eu estou tentando trazer soluções criativas. Ou seja, não são o ideal. É o melhor que dá para fazer, sendo que não estão deixando fazer o certo, tá bom? Então lembra, não é as melhores opções. A primeira que eu quis trazer é pro atacante central do Bayern. Ou seja, ou um camisa 9, ou um segundo atacante, ou um camisa 10. Porque o Bayern precisa urgentemente, essa aqui é a prioridade máxima. Precisa de um jogador para essa posição. Obviamente, o nome favorito é o Nkunku. Mas, como a gente sabe, né? O Chelsea só quer vender ele por um valor fixo, não quer emprestar. O Nkunku também não quer ser emprestado. E se o Bayern não for pagar, o que eu acho que devia, tá? De verdade. Se o Bayern consegue negociar o Nkunku por 35 milhões, é um preço ótimo e deveria fazer isso. Mas o Bayern aparentemente não vai fazer. Então vamos se contentar com o que aparentemente vive na realidade. O primeiro nome aqui que eu trouxe é o Zirkzee. Não é o melhor nome, obviamente. Ele não deu muito certo no United. Mas é um cara que já passou pelo Bayern. Ele é um centroavante, que até parece mais um segundo atacante. Também tem características um pouco mais de playmaker. Ele tem essa versatilidade legal. E que eu não vi nada até agora de que o United quer se livrar dele. Então eu acho que o United planeja ele para ser banco. Mas também é um cara que o United não tem aquela. Não dá uma importância muito grande. Então talvez aceitasse emprestar. O Zirkzee talvez seria uma boa para ser reserva do Kane, de verdade. Talvez desse pra fazer isso, apesar de ele não ser o centroavante mais matador do mundo, mas poderia ser uma opção. Só que meu medo com ele é que ele lembra um pouco mais esse perfil Voltemade. Um cara muito alto, mas com uma boa habilidade. Até eu acho o Zirkzee mais playmaker que o Voltemade, mas eu acho o Voltemade mais jogador que o Zirkzee hoje. Então, assim, meu medo com o Zirkzee, se o Bayern tentasse, eu tô. Ó, deixar uma coisa bem clara. Eu tô trazendo ideias minhas. Não quer dizer que o Bayern vai tentar, tá bom? Deixar bem claro. O meu medo com o Zirkzee é o mesmo que eu tinha com o Voltemade. Eu acho que vai ficar duas torres lá na frente se o Bayern quisesse usar o Zirkzee junto com o Kane. E podia desequilibrar o time. Mas pode ser uma opção. Eu trouxe também o Lincoln Gin. Eu acho difícil o PSG liberar, porque ele é um bom jogador para elenco, mas ele é claramente um reservaço no PSG. Eu até acho que o PSG liberaria ele, mas só se fosse com uma venda em definitivo. Mas eu acho que não custa nada perguntar, né? É um ponta direita, mas que eu vejo ele mais como meio atacante, um meio atacante pela direita. Poderia suprir como reserva do Musiala, enquanto o Musiala está machucado. Pode dar certo. Só que eu também não acho que o Lincoln Gin aceitaria sair de ser reserva do PSG para ser reserva no Bayern. Talvez como o Musiala está machucado, talvez ele aceitasse. Mas como eu disse aqui, ó, eu vou deixar uma coisa bem clara. Estou trazendo opções que eu acho que podem, talvez, ser possíveis. Não quer dizer que o United aceitaria emprestar os Zirkzee, não quer dizer que os times aceitariam emprestar e nem que os jogadores querem ser emprestados. Mas são opções que talvez desse certo. Talvez uma ou duas ou três opções que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, talvez fossem opções reais. Então vamos discutir aqui. Eu quis trazer o Kramaric. E aqui não é para ser emprestado. Mas é um meio atacante que também sabe jogar de centroavante. Então, para ser reserva ali, pode funcionar bem. É um cara provado de Bundesliga, joga em bom nível. E que, como já tem 34 anos, aqui lembra que eu tô usando só FIFA só para fazer a lista aqui. E aqui é o só FIFA do ano passado, então ele tem 34 anos agora. Ele provavelmente seria baratinho. Então aqui não é por empréstimo, mas é uma opção barata. E pode jogar lá quando o Musiala tá machucado e depois ter um reserva de meio atacante e centroavante.
Então é interessante, mas aqui é para ser contratado. Tem a minha opção favorita, que é o Harvey Elliott. O complicado aqui é que eu acho que o Liverpool não quer emprestar ele. Eu acho que o Liverpool quer vender. Mas o Elliott hoje não tem espaço no elenco do Liverpool. Realmente não tem. Então, talvez, se não achar nenhum comprador até os últimos dias da janela, tipo os últimos 3 dias, talvez o Liverpool aceitasse emprestar ele para valorizar o jogador e vender daqui a um ano. Então talvez o Bayern pudesse tentar um empréstimo por ele. Ele é um meia atacante que também pode jogar pela ponta, mas eu vejo ele mais como meia. Eu acho que seria a melhor opção. Tem que ver se ele aceitaria ser banco no Bayern, mas enquanto o Musiala está machucado, eu acho que ele seria titular absoluto. E minha opção favorita aqui das que eu tô trazendo. E o Lembrante, né? O Dortmund tá trazendo vários jogadores para essa posição, né? Contratou o Job Bellingham pra posição aí. Daí tá tentando, ou tava tentando o Boa Noite, tem o ADM. Então talvez o Brandt perca espaço no elenco. O Brandt, há 2 anos atrás, jogou muita bola quando o Dortmund foi pra final da Champions League, mas ele piorou muito na última temporada. Então talvez o Dortmund aceitasse emprestar ele. Então assim, tem uma chance e... é um cara que já se provou bom na Bundesliga, tá em baixa agora, mas que, pô, tem 29 anos, dá pra recuperar um pouco o bom nível dele. É alemão. Se o Dortmund aceitasse emprestar, poderia ser uma opção, tá? Daí eu quero falar da questão das pontas. Mas antes eu quero falar da questão do Malik Fofana, que eu não trouxe aqui, porque o Bayern tentou ele por empréstimo. Vamos lá. Qual que é a situação? Aqui saiu na imprensa francesa, ou seja, que é o Lyon vazando informação para a imprensa, não é o Bayern, aqui é o Lyon que está passando informação. Mas que o Lyon precisa vender 40 milhões de euros para atingir a meta estabelecida pelo órgão regulador financeiro do futebol francês. Ou seja, eles estão lá com uma dívidazinha ou estão ferrados no fair play financeiro e precisam vender 40 milhões de euros. E eles aceitariam fazer isso, vender o Fofana, o Malik Fofana, por esse valor. Até o momento, a única oferta que eles tiveram foi do Everton de 36 milhões de euros, incluindo bônus. Mas o Fofana quer se juntar apenas a um time que joga Champions League. Daí o Bayern e o Arsenal tem ele na lista. Ele tá na lista do Bayern e do Arsenal. Basicamente, é isso que saiu pela imprensa francesa. E daí depois, pela imprensa francesa também, saiu que o Bayern perguntou ao Olympique de Lyon por um empréstimo pro Fofana. O Bayern tentou um empréstimo pelo Fofana. O clube francês fechou a porta pelo esse empréstimo e disse que só vai aceitar vender ele por 40 milhões de euros ou mais. O jogador belga, que é o Malik Fofana, é belga, não vai sair por empréstimo, não vai deixar o Lyon por empréstimo. Então, cara, eu de verdade, quando eu vi isso, eu falei, meu, não é possível. É o que eu falei no começo do vídeo, o Bayern tá se humilhando no mercado. Essa proposta, essa proposta de empréstimo pelo Fofana é uma ofensa, é uma vergonha. Essa é a verdade. Porque, cara, a gente tá falando do Fofana, uma das maiores promessas do futebol francês ali, uma das maiores promessas da ponta esquerda no mundo hoje. Então, é óbvio que o Lyon não vai emprestar ele, até porque uma coisa é se ele estivesse jogando pelo Bayern, tivesse sem espaço e o Bayern emprestasse ele pro Lyon. Mas o Lyon não vai emprestar uma das suas maiores joias pro Bayern, não faz sentido, até porque eles precisam do dinheiro. Por que eles vão emprestar? Eles querem vender. Não adianta para eles emprestar, não faz sentido. Então, assim, é literalmente uma ofensa essa oferta que o Bayern fez. É uma ofensa pro Lyon. E, cara, é por isso que eu tô falando. Nesse negócio do Bayern ser pão duro, esse tipo de coisa, o Bayern vai fazer várias ofertas que a gente vai ver que são. Que é uma vergonha, cara. É tipo. Cara, o Bayern devia ter vergonha de fazer isso. Cara, é literalmente. É ofensivo, cara. Você tá achando. É quase você xingar a mãe do Lyon. Essa oferta, de verdade. É terrível. E daí, né, o Bayern tentou também empréstimo pelo Garnacho. Eu até vou falar sobre isso aqui, que eu separei. Eu acho que eu separei o Garnacho aqui nas opções da ponta esquerda. Por que eu separei o Garnacho? É praticamente impossível, porque ele tá acordado com o Chelsea e só caiu pro Chelsea. Mas o Garnacho seria uma boa opção por empréstimo. O problema do Garnacho
é a finalização dele, ele precisa melhorar, mas ó, ele tem 21 anos, é normal que ele possa melhorar, tem muita margem para crescimento. Mas principalmente o extracampo dele. Ele é um jogador que eu tenho muito medo de criar briga no vestiário. Mas em questão de características, para ser reserva, excelente. Até porque o Garnacho, como eu disse, eu também, pela personalidade dele, eu nem sei se ele aceitaria muito ser reserva. Mas por empréstimo seria uma boa. O problema é que é quase impossível. Eu quis trazer o Trossard. O Trossard seria uma ótima por empréstimo, de verdade. Só que eu não sei como tá a situação dele no Arsenal. Porque o Arsenal acabou de contratar o Eze. Só que o Eze é mais um meia atacante. Então o Arsenal vai fazer o quê? Jogar com Rice de volante e Odegaard e Eze no meio campo? Pode ser, só que eles contrataram o Zubimendi. Vai deixar o Zubimendi no banco? Não sei. Ou o Eze vai ser ponta esquerda. Vai ter uma adaptação ali. Pode ser. Então, talvez o Trossard perca espaço. Tá bom que o Trossard, como o Havertz se machucou, pode ser que o Trossard seja usado como reserva do Gyökeres. Obviamente, um tipo de 9 bem diferente, né? Muito diferente. Mas talvez ele perca espaço no Arsenal. E o Bayern poderia, se isso acontecer, se aproveitar e tentar o empréstimo. Seria uma opção muito boa. Mas daí depende muito da situação dele no Arsenal. É muito mais complicado. Mas seria uma boa se desse certo. Ou o Sancho, né? Eu vi que ele tava negociando com a Roma, mas deu errado. Tá. E o United quer muito vender ele. O preço dele nem é tão caro. Falam que é 20 milhões de libras, no máximo 25. É, entre 25 a 30 milhões de euros. E de verdade, eu até acho barato. Eu acho que o Sancho, para ser reserva, tem uma opção que o Bayern poderia contratar pagando. Só que o United quer muito se livrar dele. Mas quanto mais dias passam, mais difícil fica. Então pode ser que o United se desespere e aceite emprestar o Sancho novamente. E daí seria uma boa pro Bayern. Porque ele é um ponta esquerda, mas também sabe jogar na direita. Então ele pode cobrir a reserva das duas pontas. E é um jogador que já é aprovado na Bundesliga. Ele foi muito bem nas duas passagens dele do Dortmund. E que hoje eu não contrataria o Sancho para ser titular do Bayern, mas como banco, um ótimo nível. Eu acho que ele é uma ótima opção também. Eu acho que o Bayern poderia tentar usar o desespero do United para fazer esse negócio. Seria uma ótima. Seria excelente, excelente. Agora, volante no Bayern. Eu trouxe algumas opções. Não são as melhores, tá? Aqui já não tem opções tão boas. Eu trouxe o Rabiot, porque ele meio que tá brigado com o Marseille e já tá decidido que ele vai sair. Só que eu não acho que faça sentido pro Olympique de Marseille vender um jogador de 30 anos. Não acho. Então eu acho muito difícil eles emprestarem. Não, calma aí. Não acho que faz sentido pro Olympique de Marseille emprestar um jogador de 30 anos. Só vender, né? Porque, cara, você vai emprestar pra desvalorizar o jogador? Não faz sentido. Mas poderia ser uma opção. O problema é que esse volante que eu tô trazendo aqui é para ser a quinta opção no meio de campo. A quinta opção, tá? Porque o Bayern tem o Pavlovic, o Kimmich, Goretzka e tem o... Como que é? O Bischoff. Então tem quatro opções. Eu acho que precisa de mais uma para profundidade de elenco. Eu não sei se o Rabiot aceitaria ser esse cara de profundidade de elenco. Eu acho que ele quer ser titular. O Sabitzer perdeu espaço no Dortmund, né? Ele junto com o Brandt são dois jogadores que caíram muito na última temporada. Talvez desse pra tentar um empréstimo. Mas é a mesma situação, né? É muito difícil você achar um jogador que aceite ser a quinta opção da posição. É bem difícil. Tá bom que são dois volantes, então são 5 jogadores para duas posições, mas você ser a quinta opção é complicado. Cara, o Forest contratou o Douglas Luiz, então talvez eles estão com muitos volantes agora, talvez desse para pegar o Sangaré por empréstimo. Pra ser a quinta opção tá bom. Não contrataria ele pra ser titular, não. Mas quinta opção. E o Bissouma é outro jogador que o Tottenham quer se livrar também. Não tá expulsando ele, mas o Tottenham gostaria de vender ele. E talvez conseguir um empréstimo poderia acontecer. E outro nome que eu trouxe, que eu esqueci de trazer aqui. Esse aqui eu realmente esqueci, mas a gente pode até pensar. Calma. Deixa eu só separar aqui. É o Casador. Mark Casador do. Casador. SofaScore. Errado. Por que ele? Cara, é um jogador que eu gosto.
Ele tem uma parte defensiva no sentido de agressividade, de marcar pressão alta, muito boa. Marco Casadó. Tem acho que 21 anos, se eu não me engano é isso. E ele também tem uma boa parte técnica. O Barcelona quer vender ele. Falo de 30 milhões de euros. Eu até acho que o Bayern poderia pagar 30 milhões no Casador. Seria um bom investimento, ele é muito jovem. Mas como o Barcelona tá com esse problema de fair play financeiro, talvez aceitasse emprestar ele. Só que eu acho mais difícil. Eu acho que o Barcelona só venderia. Não acho que ele sairia por empréstimo. E tem a questão do Casador, porque hoje ele é quinta opção no Barcelona. Será que ele vai sair do Barcelona? De ser quinta opção no Barcelona para ser quinta no Bayern? Eu acho que se é pra você ser muito reserva em um, muito reserva no outro, melhor ser no Barcelona, né? Não porque o Barcelona seja melhor que o Bayern, mas porque você já tá lá, já tá acostumado com a cidade e tudo. Mas seria uma boa opção. Eu até acho que com o Casador, o Bayern poderia desenvolver ele e talvez daqui a um ano não renovar com o Goretzka e deixar ele expirar o contrato, né? O Goretzka só tem mais um ano de contrato e desenvolver o Casador para ser esse cara. Então seria uma ótima opção o Casador. Só que eu acho difícil conseguir esse empréstimo. Mas é um nome que eu gostaria, tá? Então seria excelente. Só acho muito difícil de acontecer. E na lateral esquerda, tem mais 3 nomes que eu trouxe aqui. O primeiro é o. São dois do Liverpool, né? O Tsimikas e o Robertson. Porque o Liverpool contratou o Milos Kerkez. E ele vai ser o titular. E hoje o Liverpool tem 3 laterais esquerdos. Então eu acho que eles vão precisar vender um. Nem que seja por empréstimo. Eu acho que eles vão querer, obviamente, vender em definitivo. Mas talvez desse para conseguir empréstimo, principalmente do Tsimikas. O Robertson também seria uma boa para ser reserva do Davis. Mas o Tsimikas, ele é o eterno reserva do Robertson, né? Então ele já tá acostumado com esse papel. E sempre, ele nunca foi um destaque do Liverpool, mas sempre que ele precisou jogar, ele fez um bom feijão com arroz. Então eu acho que o Bayern podia olhar pro Tsimikas e eu acho que aqui é mais fácil de conseguir um empréstimo. Eu acho que seria uma boa. O outro que quis trazer é o Tomiyasu. Porque eu tava olhando, ele joga tanto de zagueiro, apesar de zagueiro bem menos, mas joga na lateral direita e quebra também um galho na lateral esquerda. Ele consegue fazer isso. E eu acho que o Tomiyasu tá livre no mercado, tem 26 anos. Então eu acho que o Tomiyasu poderia ser uma boa para ser lateral direito e jogar na esquerda quando precisar. Só que assim, eu acho que o Bayern só tentaria o Tomiyasu se conseguir vender o Sacha Boey. Lembra, o Tomiyasu tá sem clube, então você contrata ele de graça. Daí não é empréstimo. Mas poderia ser uma opção. O problema é que ele é lateral direito, né? Ele joga na esquerda se precisar também, mas ele é lateral direito. E na lateral direita o Bayern tem Leimer, Stanisic e o Sacha Boey. Então eu acho que o Tomiyasu só seria uma opção até mais viável pro Bayern se o Sacha Boey for vendido. Mas no momento, minha opção favorita para lateral esquerda, que é muito importante, porque hoje o Bayern tem o Davis machucado, o Ito que vive no SUS e o Guerreiro que o Company não confia pra posição. Então, é muito importante pro Bayern contratar uma lateral esquerda e eu acho que o Tsimikas é a melhor opção. Eu acho que dá pro Bayern contratar ele baratinho ou até tentar um empréstimo. Aqui eu acho que é possível acontecer. De verdade, aqui eu acho que é possível. Então, eu acho que foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!